noite a todos os que acompanham o programa O Desvelar de Deus. Meus amados irmãos, meus amados amigos, companheiros, vamos inclinar nossas cabeças, fechar nossos olhos, abrir nossos corações e falar com o autor e consumador da nossa fé. Altíssimo Deus, Criador do Universo, mais uma vez aqui nos estúdios de O Tabernáculo do Senhor, para transmitir mais uma porção da palavra de Deus, do Deus vivo. Por isso nós pedimos a sua inspiração, a sua unção divina. Dá-me a tua unção, dá-me a tua inspiração divina para transmitir a sua palavra com sabedoria, com perfeição. E peço a sua unção divina também para todas as pessoas que acompanharão, assistirão esta mensagem através da internet. Que todos sejam abençoados rica e abundantemente. Envia o Espírito Santo para vivificar a tua palavra no nosso coração, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados, nós vamos pegar apenas o versículo 5 e 6 do capítulo 3 do livro do Apocalipse. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus amados irmãos, amigos, nós vamos destacar aqui esta expressão de Cristo. O que vencer será vestido de vestes brancas. Mas o destaque está aqui. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Então, vamos falar sobre o livro da vida. Esse é o tema, o livro da vida. Isto será então destacado, o livro da vida. Nós vamos mostrar para vocês onde está o livro da vida. Então veja, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Então nós vamos observar isto aqui. Antes, porém, nós vamos dar aí mais uma repassada sobre as vestes brancas. Na verdade, faz parte, mas já é uma parte final do assunto da última programação. Veja, nós temos aqui então a promessa ao vencedor. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. O que vencer será vestido de vestes brancas. Isto aqui são as últimas colocações para fechar o pensamento da última programação. Isto realmente é uma repetição do versículo 4, onde é feito referência aos poucos que não contaminaram seus vestidos. Tínhamos um ditado anos atrás, diz o profeta desta era. Tínhamos um ditado anos atrás, que sem dúvida foi tirado deste versículo. Era: mantenha limpa a orla de tuas vestes. Isto significava: não se envolva em coisas questionáveis. Outros se envolverão. E você poderia ser tentado a se envolver. Em quê? Em coisas questionáveis. Ou até mesmo alguém poderia tentar envolvê-lo. Porém, fique livre de tudo isto, dirigindo-se para longe disto, de questionamentos, questionar,
por que isto, por que aquilo outro, por que o irmão fez isso, por que a irmã fez aquilo, por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo. Deixemos de questionar. E também não devemos questionar. Questionar, você sabe, é fazer perguntas. Pessoas que sempre estão questionando, pessoas que estão sempre em dúvidas, perguntando isto, perguntando aquilo outro. Mas vamos observar o que você deve fazer, o que eu devo fazer, ficar livre de tudo isto, dirigindo-se para longe disto, de principalmente questões loucas, questionamento, perguntas, enfim. Então fique longe de tudo isto, dirigindo-se para longe disto. Agora Deus vai recompensar os que seguiram este aviso. Eles vão ser vestidos de branco, assim como ele está vestido de branco, Deus. Veja, Pedro, Tiago e João o viram no Monte da Transfiguração. Sabe onde? No capítulo 17 de São Mateus. Pedro, Tiago e João o viram no Monte da Transfiguração, e suas roupas se tornaram tão brancas quanto a luz. É assim que os santos vão estar vestidos. Suas vestes resplandecerão extremamente brancas, vestes brancas, resplandecentes, extremamente brancas, as vestes dos que vencerem. Esta recompensa para os irmãos ali da era de Sardes. Você sabe que estamos vivendo no tempo do fim. É nesta era que as igrejas vão se ajuntar. O Concílio Mundial de Igrejas, o Concílio Ecumênico, a Confederação das Igrejas. Então, isto aponta para o tempo do fim. Seria no tempo do fim que isto seria levado a cabo. Veja, é nesta era que as igrejas vão se ajuntar. E como elas agora mesmo estão controlando a política mundial, a religião, as igrejas estão controlando a política mundial. Em breve, controlarão as finanças do mundo. Então, se você não pertencer à Organização Mundial de Igrejas, você não poderá comprar ou vender. Você perderá tudo. É para isto que vai servir a Confederação das Igrejas, o ajuntamento das igrejas, o Concílio Ecumênico, Concílio Mundial das Igrejas, vai chegar a este ponto de as pessoas não poderem comprar nem vender se não fizer parte da sua organização, deste Concílio Mundial. Muito bem, você perderá tudo. Os que permanecem fiéis a Deus e mantêm suas vestes limpas de contaminação deste sistema mundial, de ordens eclesiásticas, serão fisicamente despojados. Veja, preste atenção nisto. Os que permanecem fiéis a Deus. Permanecer fiéis a Deus é manter-se distante da organização religiosa, manter-se distante do Concílio Mundial, manter-se distante do Concílio Ecumênico ou Confederação das Igrejas, o ajuntamento das igrejas. Muito bem. Os que permanecem fiéis a Deus e mantêm suas vestes limpas, limpas do quê? Da contaminação deste sistema mundial de ordens eclesiásticas. Eles serão fisicamente despojados. Ser-lhes-á apresentada uma grande tentação para ceder, para as pessoas se renderem, se entregarem a eles. Pregadores cederão com o pretexto de que servirão a Deus dentro da estrutura do sistema anticristão da besta. Esse concílio mundial é um sistema anticristão, é da besta. Então, pregadores cederão, se entregarão, com o pretexto de que servirão a Deus dentro da estrutura do sistema anticristão da besta. Eles cederão às bajulações
e lisonjas da hierarquia, e o povo seguirá estes falsos pastores bem para dentro da manjedoura, do manjedouro, ou matadouro, quero dizer. Porém, no julgamento, todos eles se acharão nus, despidos. Não lhes serão dadas aquelas vestes brancas para aqueles que fizerem parte do concílio ecumênico, concílio mundial das igrejas. Vê, tampouco andarão com ele. Você não pode andar com as vestes manchadas do mundo, de mãos dadas com o diabo aqui e depois de esperar estar com Deus. Não tem jeito. É tempo de acordar e ouvir a voz de Deus clamando. É tempo de acordar, de ouvir a voz de Deus clamando. Clamando o quê? Sai dela, religião organizada. Sai dela, meu povo, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Amém. Deus está falando. Evite as religiões deste mundo, assim como você evita a praga. Evite. Você sabe o que é evitar. Evite, não faça parte destas reuniões, destas religiões do mundo. Evite as religiões deste mundo, assim como você evita a praga. Deixe de andar com o mundo e branqueie suas vestes através do arrependimento e do sangue do Cordeiro. Mas faça-o agora. É agora. É mais tarde do que se pode pensar. Faça-o agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. Mas, meus amados, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos então agora entrar num assunto um tanto melindroso. Vamos falar dos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Os nomes, mesmo estando escritos no livro da vida do Cordeiro, poderão ser riscados, senão não haveria este aviso. Veja, o que vencer de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. É o versículo 5, Apocalipse 3, repito, Apocalipse 3, versículo 5. Veja, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Você sabe que riscar o nome é cancelar, tirar o nome do livro da vida, cancelar. A pessoa será impedida de estar na eternidade com Cristo. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Mas de quem não será arriscado os nomes? De quem? Dos que vencerem, dos que não mancharem suas vestes com as religiões deste mundo, daqueles que não contaminarem suas vestes com este concílio mundial de igrejas, com este ajuntamento de igrejas, concílio ecumênico. Veja, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Uma vez mais chegamos a uma porção da palavra extremamente difícil. É uma porção, é um assunto extremamente difícil. Ou seja, quando fala extremamente difícil, é muito difícil. Uma vez mais chegamos a uma porção da palavra extremamente difícil. Este versículo, considerado superficialmente, será usado tanto pelos arminianos como pelos calvinistas. Arminianos, os que creem na doutrina de Armínio, e calvinistas, os que creem na doutrina de Calvino. Está bem? Está bem? Então, este versículo 5 do capítulo 3 do livro do Apocalipse, considerado superficialmente, será usado tanto pelos arminianos como pelos calvinistas para convir a seus propósitos. Os arminianos declararão que este versículo seguramente anula
cancela São João 6, 37 ao 44. Ali diz: todo o que o Pai me dá virá a mim, disse Jesus. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então eles dizem que o versículo 5 do capítulo 3 de Apocalipse cancela, anula, então, São João 6, o versículo 37 ao 44. Porque Jesus disse assim: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Os arminianos, os que creem na doutrina de Armínio, os arminianos consideram a vontade do Pai não um propósito soberano, mas meramente, simplesmente, um desejo complacente, enquanto ele permanece atrás para ver o que todos os homens fazem em seus bons e graciosos dons, e até mesmo a vida eterna. Bem, estes são os pensamentos, argumentos, doutrina dos arminianos, de Armínio. Agora vamos ver os calvinistas, doutrina calvinista, doutrina de Calvino. Os calvinistas não veem assim. Eles veem neste versículo um forte consolo dado aos sofredores e sobrecarregados santos. Não importa quão maus sejam os tempos, quão terrível a perseguição, diz Calvino, porquanto o vencedor é aquele. Qual? Aquele quem? Que crê que Jesus é o Cristo, que ele não terá seu nome removido daquele livro. Alguns também dizem que este livro da vida não é o livro da vida do Cordeiro. Então, tem essas doutrinas aí. Nós temos aqui em pauta a doutrina dos arminianos e a doutrina calvinista. E temos também aqueles que dizem que o livro da vida não é o livro da vida do Cordeiro. Vamos observar isto. Mas, como sempre, quando alguém considera um versículo superficialmente, se você não sabe o que é superficialmente, fala da superfície, da casca, uma coisa que é por fora, ou seja, não é uma coisa profunda. Então vamos analisar. Como sempre, quando alguém considera um versículo superficialmente, apresenta um entendimento superficial. A possibilidade, preste atenção nisso, a possibilidade é possível ou não é possível? Possibilidade pode acontecer, é possível. A possibilidade de remoção de um nome dos registros de Deus merece mais do que um estudo fortuito. Estudo fortuito ou estudo casual, simplesmente um estudo superficial, fortuito, casual, não é uma coisa que é levada a sério. A possibilidade de remoção de um nome dos registros de Deus merece mais do que um estudo fortuito, porque até agora a maioria dos estudantes meramente, simplesmente chegaram à conclusão
de que Deus coloca os nomes dos nascidos de novo no livro da vida do Cordeiro, sabe quando? Por ocasião do renascimento deles. É o estudo das pessoas, é um ensinamento também errado. Um ensinamento errado, que Deus coloca o nome das pessoas no livro da vida do Cordeiro quando as pessoas nascem de novo. Quando as pessoas aceitam a Cristo como Salvador pessoal. E se por qualquer razão aquele nome tiver de ser removido, tirado, o espaço no registro simplesmente ficará em branco, como era antes que um nome fosse colocado lá. Isto é doutrinas erradas. Isto é 100% o oposto, ou seja, contrário ao que a palavra realmente ensina. Vamos observar isto. Vocês não levem em consideração minhas condições. Nós vamos fechar brevemente. Então é contrário esse pensamento, é contrário a esta doutrina de que o nome das pessoas é escrito, vai ser escrito quando a pessoa aceita Jesus Cristo como Salvador pessoal, quando eles nascem de novo. Isto não está de acordo com a palavra e vai ser provado para você através da Bíblia. Então isto é 100% o oposto, contrário ao que a palavra realmente ensina. Veja, já no início de nosso estudo, saiba-se que não há nenhuma escritura que ensina, que Deus esteja presentemente, ou no presente, compilando um registro de nomes. Tudo isto foi feito antes da fundação do mundo. O nome das pessoas que estão no livro da vida do Cordeiro foram escritos antes da fundação do mundo. Fundação, começo, antes que houvesse mundo, antes que houvesse céus e terra, estrelas, lua, sol. Então Deus já tinha um plano e ele escreveu o nome dos salvos no livro da vida do Cordeiro. O nome dos salvos, o nome dos eleitos, escolhidos e predestinados para a vida eterna, são escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Sim, como mostraremos dentro em pouco. Também não é uma questão de simplesmente nos envolvermos com dois grupos de pessoas, ambos os quais tiveram oportunidade de receber vida eterna, donde um grupo a recebeu e teve seus nomes colocados no registro, enquanto os outros que a recusaram não tiveram seus nomes assim colocados. Nós realmente mostraremos pela Escritura. Nós mostraremos pela Escritura, diz o irmão Brana. Nós mostraremos pela Escritura que multidões que nem mesmo nasceram de novo entrarão na vida eterna. Absurdo pensar assim, mas é a verdade. Preste atenção nisto aqui, olha. Nós realmente mostraremos pela Escritura que multidões que nem mesmo nasceram de novo, mas entrarão na vida eterna. Nós vamos provar isto para vocês. Mesmo, preste atenção, nem mesmo nasceram de novo, mas entrarão na vida eterna. Tão estranho quanto isto possa soar, é certamente verdadeiro. Também nós mostraremos que há um grupo de pessoas cujos nomes têm sido colocados naquele registro, ou seja, no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Então, mostraremos que há um grupo de pessoas cujos nomes, tendo sido colocados naquele registro antes da fundação do mundo, não podem, sob quaisquer circunstâncias, não pode ter aqueles nomes removidos. Mas também mostraremos que outro grupo, cujos nomes estavam naquele registro antes da fundação do mundo,
terão seus nomes removidos. São três coisas para se pensar. Então nós vamos ter aqui, através das Escrituras, três coisas importantíssimas. Primeiro, haverá pessoas que não têm o seu nome no livro da vida. Veja, mostraremos pela Escritura que multidões que nem mesmo nasceram de novo, repito, nem mesmo nasceram de novo, mas entrarão na vida eterna. Você vai ver isso. E também tem nome de pessoas escrito no registro, no livro da vida do Cordeiro, que nunca será riscado, nunca será removido. Riscado, removido, cancelado, anulado, a mesma coisa. Mas existe um grupo de pessoas que tem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que nunca serão riscados seus nomes, nunca serão cancelados, nunca serão anulados, mas serão preservados e eles terão a sua recompensa. Por outro lado, mesmo tendo os nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, há possibilidade de serem cancelados, de serem riscados, de serem anulados. É estranho, mas é verdade. Veja, preste atenção. Para começar, não há nenhuma base para as alegações de que o livro da vida do Cordeiro não é o mesmo livro da vida. Não há nenhuma base para o ensinamento, nenhuma base para as alegações, para aqueles que dizem que o livro da vida do Cordeiro não é o mesmo livro da vida, mas sim, o livro da vida do Cordeiro é o mesmo livro da vida. Ora, é chamado de livro da vida do Cordeiro, ora, é chamado de livro da vida, mas é o mesmo livro. É onde estão registrados os nomes das pessoas. Então, não há nenhuma base para as alegações de que o livro da vida do Cordeiro não é o mesmo que o livro da vida. O livro da vida poderia ser chamado livro da vida do Cordeiro, poderia ser chamado livro da vida de Cristo, ou até mesmo teu livro e o livro dos viventes. Somente nomes estão escritos nele. Este livro da vida do Cordeiro, ou livro da vida, somente tem nomes escritos neles. Mas nós vamos ver daqui a pouco que no dia do juízo, no dia do julgamento, vai abrir-se os livros, vários livros, onde está registrado ou estão registradas as obras de cada pessoa. Então, um só livro não. É muitos livros, mas que tem os nomes registrados é somente o livro da vida do Cordeiro ou o livro da vida. Veja, no capítulo 13, versículo 8 do livro do Apocalipse. Aqui agora, se você até quiser pegar um caderno aí, e uma caneta ou um lápis, e anotar as muitas referências que serão mostradas agora, você poderia anotar para você ler depois e refletir. Começa com Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Ali diz: e adoraram a quem? Adoraram a besta. Veja, e adoraram a besta, todos os que habitam sobre a terra. Sabe quem? Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, as pessoas que não têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro vão adorar a besta, conforme estamos mencionando aqui a referência bíblica, Apocalipse 13, versículo 8. E adoraram-na, referindo-se à besta, todos os que habitam sobre a terra. Quem? Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Temos uma outra referência, também no livro do Apocalipse, capítulo 17, versículo 8.
é o mesmo versículo. Apocalipse 13, versículo 8 e Apocalipse 17, versículo 8. Aqui fala de outra besta. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, estes se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Então, quem vai adorar estas bestas são as pessoas que não têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Correto? Muito bem. Agora nós vamos para o juízo final. Anote, Apocalipse capítulo 20, versículo 12 ao versículo 15. Ali diz, João diz, e vi os mortos, grandes e pequenos. Então, não vai ter acepção de pessoas. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. É o trono do juízo, é o trono branco do julgamento. João disse, Apocalipse 20, verso 12 ao 15, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Lago de fogo, que foi preparado para o diabo e os seus anjos, é a segunda morte. Por que segunda morte? Porque as pessoas morrem, vivem aqui na terra, têm uma vida mortal, morrem, depois ficam reservadas, se não são cristãos, fica numa região chamada região dos perdidos, ou a quinta dimensão. Você já ouviu várias vezes, quem sabe, e talvez você já usou esta expressão, vai para os quintos dos infernos, não é assim? Então, mas não está errado não, existe mesmo a quinta dimensão, quinta, mesma coisa, quinto fala de 5, quinta fala de 5 também. Então, você já ouviu, quem sabe já usou esta expressão, se você já usou, não use mais. Vai para os quintos dos infernos. Não faça isto. Os quintos dos infernos, usado nas expressões vulgares aí, é uma maldição. É alguém querendo amaldiçoar outro alguém, desejando a condenação, a destruição da pessoa, diz, vai para o inferno, vai para os quintos dos infernos. Mas a quinta dimensão é isto mesmo, é um lugar de perturbação, é um lugar tipo de um pesadelo. As pessoas que não são salvas vão para esta região e ficam esperando o dia do julgamento. João disse, viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados, jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado também no lago de fogo. João viu, são coisas que estão para acontecer, mas João já viu no livro do Apocalipse, capítulo 20, verso 12 ao 15. Ele disse, aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Você pode ver que, embora haja outros livros mencionados, mas há sempre referência a um livro contendo nomes.
Em Apocalipse, ele é chamado o livro da vida do Cordeiro ou o livro da vida, é o mesmo. Então, os livros é onde estão registrados as obras que as pessoas praticaram. E as pessoas serão julgadas conforme as obras que eles praticaram, a vida que eles viveram aqui na terra, o testemunho que eles tiveram aqui na terra. Tudo isto está escrito nos livros. Mas o livro da vida do Cordeiro, ou o livro da vida, é o mesmo, é onde estão escritos apenas os nomes. Então veja, agora, a pergunta é, onde se encontra este livro? O livro da vida encontra-se onde? Onde está localizado o livro da vida do Cordeiro? Você vai aprender agora. Você vai saber agora pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, pela expressão do próprio Senhor Jesus Cristo. Você vai saber agora onde está localizado o livro da vida do Cordeiro ou o livro da vida. Você vai ver escrito o livro da vida do Cordeiro ou o livro da vida. É o mesmo livro, é onde estão escritos os nomes. Agora, onde estão escritas as obras das pessoas é nos demais livros, porque tem que ser mais de um. É muitas obras, é muitas pessoas que serão julgadas. Você viu aqui o mar dos mortos que nele havia para ser julgado. A morte e o inferno deram os mortos que neles havia, que serão julgados. E você vê que no final, a própria morte e o inferno também foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. E todos os que não têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro serão lançados neste lago de fogo. E é uma lástima saber que tem nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que poderão ser cancelados, poderão ser riscados, poderão ser anulados. Veja, e aonde está o livro da vida? Onde encontra este livro? Onde está localizado? São Lucas capítulo 10, versículo 17 ao versículo 24. Ali você vai descobrir, lendo este texto, você vai descobrir aonde está o livro da vida do Cordeiro, onde tem escrito o nome das pessoas salvas e dos eleitos de Deus. Vê? Então ali em São Lucas capítulo 10, versículo 17 ao 24, diz assim: e voltaram os 70, os discípulos, os 70, os pregadores, e voltaram os 70 com alegria, dizendo, falando para Jesus: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam, até os demônios nos obedecem quando pronunciamos o seu nome. E disse-lhes, Jesus deu uma resposta para eles. Como que eles vieram? Os 70, os demais vieram e voltaram os 70 com alegria, felizes, satisfeitos, e falaram para Jesus assim: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam, nos obedecem. E Jesus, em resposta, disse-lhes: eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes, disse Jesus, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então onde é que está o nome escrito? Nos céus. Mas nos céus como? No livro. Lá nos céus é que está o livro da vida do Cordeiro, onde estão escritos o nome dos salvos, dos eleitos, dos predestinados para a vida eterna. Jesus disse: não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, mas alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprove. Assim foi do teu agrado, o teu propósito. Sim, que maravilha! Isso é muito importante. Tudo por meu Pai, disse Jesus, me foi entregue. E ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai. Nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis do passado, desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouviram o que ouves, e não o ouviram. Aí o profeta de Deus, com base neste texto, com base nesta palavra de Cristo, ele disse: o livro da vida está indiscutivelmente localizado nos céus e aparecerá no julgamento do grande trono branco. Apocalipse 20, verso 12 ao 15, é o julgamento. O livro da vida está indiscutivelmente localizado nos céus e aparecerá no julgamento do grande trono branco. Nestes versículos, São Lucas 10, 17 ao 24, veja, nestes versículos, Jesus disse que seus nomes estavam escritos nos céus e eles estavam escritos no livro da vida, porque aí onde os nomes estão colocados. Jesus estava falando aos 70, versículo 17 de São Lucas, capítulo 10. Então temos Lucas capítulo 10, verso 17 ao 24. E no versículo 17, você vê claramente aqui, olha, eles estavam escritos no livro da vida, porque aí, onde os nomes estão colocados, Jesus estava falando aos 70, no versículo 17 do capítulo 10 de São Lucas, porém estava também falando aos 12, no versículo 23 do mesmo capítulo 10 de São Lucas. Todos eles tinham se alegrado, porque os demônios lhes eram sujeitos, lhes obedecia em nome de Jesus. A resposta de Cristo foi: não vos alegreis, porque se vos sujeito os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus, ou seja, no livro da vida, que está localizado nos céus. Onde está então o livro da vida do Cordeiro, ou o livro da vida, como queira? Está nos céus, conforme este texto de São Lucas, capítulo 10, verso 17 ao 24. Você notará, vai observar o seguinte, você notará que Judas, quem foi Judas? O traidor. Quem foi Judas? O diabo. Ele era o diabo encarnado, a verdade é esta. Você vai ver em São João 6, você vai observar no capítulo 6 de São João, quando os discípulos abandonaram Cristo, lá no final ele diz: não vos escolhi eu a vós os 12, contudo um de vós é um diabo, referindo-se a Judas Iscariotes. Veja, você notará que Judas era um dos que estavam expulsando demônios em nome de Jesus. Porém sabemos que ele era um diabo, o filho da perdição, conforme São João 6, versos 70 a 71. Respondeu-lhes Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Agora, São João 17, 12. Estando eu com eles no mundo, Jesus orando ao Pai, São João 17, 12, ele diz: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, referindo-se a Judas, o Iscariotes, para que a Escritura se cumprisse. São João capítulo 13, verso 10, até o verso 11, depois você pula para o verso 18,
Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Sabe por quê? Porque bem sabia ele quem o havia de trair e estava ali no meio. Judas, por isso disse: nem todos estáis limpos, não falo de todos vós. Eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, Jesus disse: o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar, referindo-se a Judas Iscariotes. Ora, se a linguagem de algum modo significa alguma coisa, devemos admitir que Judas foi escolhido por Jesus. São João 13, versículo 18 diz: embora ele não estivesse limpo. São João 13, verso 10 ao 11. Judas também foi dado a Jesus pelo Pai. Agora veja São João 17, 12 novamente. Note-se aqui que a escolha e a doação é o exato paralelo, como na ilustração de Moisés e Faraó. Veja, note-se aqui que a escolha e a doação é o exato paralelo, como na ilustração de Moisés e Faraó. Na ilustração de Jacó e Esaú, um foi aprovado, outro foi rejeitado. Moisés e Faraó, Jacó e Esaú. Porque embora Esaú e Faraó foram ambos previamente conhecidos, foram predestinados para a ira. Tanto Faraó como Esaú, eles foram predestinados para a ira. Enquanto o fim de Moisés e de Jacó foi a glorificação. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 8 ao 9, mostra tanto os reprovados como os eleitos. Ele diz: para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que foi predestinado. Observem bem, para o que foram destinados, para tropeçar na palavra. Mas vós, referindo aos aprovados, vós sois a geração eleita. Preste atenção, Judas foi contado com os 12 e realmente teve parte com eles no ministério antes do Pentecostes. Antes do Pentecostes, Judas estava no ministério com os demais apóstolos. Judas mais 11 apóstolos estava no ministério apostólico, mas antes do Pentecostes. Observe o capítulo 1, verso 16 e 17 de Atos dos Apóstolos. Ali diz: varões e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, o Iscariotes, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco, referindo-se a Judas, os apóstolos na oração dizendo: porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério, no ministério apostólico. Ele também teve o ministério apostólico, foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Veja a parte que Judas obteve entre os 12 e depois perdeu. Ele teve esta posição, ele foi contado entre os apóstolos, ele teve o ministério apostólico, mas ele perdeu depois. Não foi inferior aos ministérios dos outros 11. Preste atenção, a parte que Judas obteve entre os 12 e depois perdeu, não foi inferior, não foi menor aos ministérios dos outros 11. Nem foi um ministério estranho e diabólico intrometido entre os ministérios dos outros, não. Atos capítulo 1, verso 25 diz: para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Judas, um diabo, perdeu o ministério do Espírito Santo dado por Deus, matou-se, suicidou-se e foi para o seu próprio lugar. Seu nome, o nome de Judas Iscariotes, estava mesmo no livro da vida, porém seu nome foi riscado.
riscado. Então você já sabe, aqui conforme está escrito no capítulo 3, verso 5 do livro do Apocalipse: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Vê, então há possibilidade, é possível de ter pessoas que tenham seus nomes registrados no livro da vida do Cordeiro, e mesmo assim ser riscado, ser cancelado, ser anulado, por não guardar a posição, porque perde aquela posição, como Judas Iscariotes tinha o ministério apostólico juntamente com os 11 apóstolos, mas no entanto ele perdeu. E o ministério que ele tinha não era um ministério estranho, não era um ministério diabólico, era um ministério dado por Deus, do Espírito Santo. Mas ele estava ali fazendo aquele trabalho para depois ser o traidor, para cumprir a palavra de Deus. Agora, o que eu quero afirmar, primeiro, você tem o destaque, o livro da vida do Cordeiro. O livro da vida do Cordeiro. Ali é onde tem os nomes escritos. E tem nomes escritos ali numa seção especial do livro, que é o livro da noiva, que irá no arrebatamento. Então, o nome dos eleitos que irão no arrebatamento nunca poderão ser riscados, mas tem nomes que estão escritos no mesmo livro, numa outra parte do livro, é o mesmo livro, mas não é naquela seção especial. Serão riscados, porque as pessoas desobedecem, as pessoas cruzam a linha da misericórdia. E é bom você lembrar disto, que há possibilidade do nome de pessoas que têm seus nomes no livro da vida do Cordeiro, que foi escrito antes da fundação do mundo, conforme Apocalipse capítulo 13, versículo 8, Apocalipse capítulo 17, versículo 8, quem vai adorar aquelas bestas, a primeira besta, a segunda besta, são aqueles que não têm seus nomes no livro da vida do Cordeiro. Então tem pessoas que nem têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, como é o caso de Faraó. E tem nomes que estão escritos que poderão ser riscados, como no caso de Judas Iscariotes. E lembra-te, no dia do julgamento, no dia do juízo do trono branco, você sabe, então o mar vai dar os mortos que nele, João disse, o mar deu os mortos que nele havia. O inferno e a morte deram os mortos que neles haviam, e todos foram julgados conforme o que estava escrito nos livros. Os livros onde estão escritas as obras, onde estão escrito o testemunho das pessoas, os feitos das pessoas. Então, ali, todos, grandes e pequenos, todos os mortos que havia no mar, que a morte deu, o mar deu os mortos que nele havia, a morte e o inferno deu os mortos que neles haviam, e eles foram julgados conforme as suas obras, e foram lançados no lago de fogo. A própria morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Meu amado irmão, creia que o seu nome está no livro da vida do Cordeiro. Aceite isto no seu coração. Creia, reconheça e procura se aproximar de Deus, que estamos no fim, e o julgamento será, o trono branco do julgamento será estabelecido, e todos serão julgados conforme as suas obras registradas nos livros. E mesmo que o teu nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro, se não estiver naquela seção especial do livro, então há possibilidade do seu nome ser riscado do livro. E não queira perder, não queira sofrer este dano, não queira sofrer este prejuízo, saber que o seu nome estava escrito no livro da vida do Cordeiro e foi riscado por sua teimosia, por sua rebeldia, por sua desobediência. Mas creia, em primeiro lugar, que o seu nome está escrito naquela parte especial do livro da vida, naquela seção especial do livro da vida. Mas isto é uma eleição de Deus, isto é a escolha de Deus. Por outro lado, tem muitos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro,
que ainda poderão ser riscados. Não queira você correr este risco, não queira você sofrer este prejuízo, não queira você sofrer este dano, porque todos os mortos que não foram aprovados no julgamento serão lançados no lago de fogo. Então, todas as pessoas, todos os ímpios, todos os rebeldes, todos os incrédulos também foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Não pense nisto, não queira você sofrer o dano da segunda morte, mas queira você ser um aprovado de Deus, subir no arrebatamento, ou pelo menos no dia do julgamento alcançar a vida eterna. A noiva já tem a vida eterna aqui mesmo, quando ela aceita a palavra de Deus em sua vida. A Bíblia diz em São João 5,24, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem no presente, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isto refere-se à noiva de Jesus Cristo e refere-se àqueles também, aqueles que têm seus nomes na seção especial do livro, mas no dia do julgamento serão colocadas as pessoas ali para serem julgadas. Um grupo estará no lado direito de Cristo e outro grupo estará no lado esquerdo. Os que estiverem no lado esquerdo serão reprovados, condenados, e muitos deles, quem sabe, tinham seus nomes no livro da vida do Cordeiro, mas por desobediência, por negligência, seus nomes foram anulados, seus nomes foram riscados. Mas os que estiverem no lado direito de Cristo, eles serão salvos, terão a vida eterna também. Deus te abençoe. Deus te ajude a compreender estas coisas. Se você tiver alguma pergunta, ponha o seu joelho no chão, você ore, você clama a Deus e procura ser temente a Deus, se aproximar mais de Deus, e Deus vai trabalhar com você, Deus vai trabalhar no seu coração e esclarecer todas as dúvidas do seu coração. Mas, na próxima programação, nós teremos aí muitas coisas para te falar sobre este assunto, neste segmento. E amanhã, sendo sexta-feira, o culto será transmitido ao vivo às 19 horas, a partir das 19 horas. Todas as quartas e sextas-feiras, os cultos são transmitidos ao vivo, a partir das 19 horas. Aos domingos, os cultos são transmitidos a partir das 18 horas. E todas as terças, todas as segundas, terças e quintas-feiras, então nós temos a programação a partir das 21 horas. Sejam todos bem-vindos em nosso canal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.